Nos últimos anos, as queimadas vêm se tornando cada vez mais frequentes no mundo. No Brasil, o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal são os principais atingidos pelos incêndios de grandes proporções. Esses incêndios causam grandes desastres ambientais, econômicos e até mesmo mortes. Em 2020, grandes incêndios devastaram áreas do Pantanal e da Amazônia, produzindo fumaça que alcançou as capitais do Sudeste brasileiro. Além disso, destruíram a vegetação nativa, causaram mortes de diversas espécies da fauna e da flora. Esse aumento dos incêndios parece estar associado a diversas causas, como mudanças climáticas, queimadas em propriedades rurais e até mesmo queimadas criminosas. Até o momento, essas eram hipóteses sobre as causas desses incêndios de maior impacto. Então, eu, juntamente com pesquisadores do Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG, pesquisadores do INPE e da UNB, investigamos quais áreas sofrem mais incêndios de maior impacto, quais as consequências desses incêndios para as áreas naturais e quais seriam as causas desses incêndios de grande impacto. Então, nossa pergunta inicial foi: o que caracteriza um incêndio de grande impacto? Um incêndio de grande impacto, ele geralmente vai queimar vastas áreas, ocorrer recorrentemente, ter chamas muito intensas atingindo altas temperaturas e ocorrer no período seco do ano, o que contribui para o espalhamento do fogo e para sua maior intensidade. Então, considerando essas características dos incêndios, sabemos se uma área sofreu maior ou menor impacto do fogo. Para identificarmos qual o grau de impacto dos incêndios em diferentes áreas do Brasil, nós utilizamos um grande conjunto de dados de satélite dos últimos 19 anos para medir essas características dos incêndios, criando um mapa do impacto do fogo no Brasil. Esse mapa mostra que os incêndios de maior impacto ocorrem principalmente no Cerrado, no Pantanal e na Amazônia. Uma outra questão que investigamos é como o impacto desses incêndios está afetando a vegetação em áreas naturais. Então, nós utilizamos também dados de satélite e, a partir disso, nós medimos como a vegetação de locais afetados por incêndios ou incêndios de maior impacto se diferem dos locais nas quais não ocorreram incêndios nos últimos 19 anos, mas que apresentam o mesmo tipo de vegetação dessas áreas que sofreram incêndios de alto impacto. Comparando essas áreas, os resultados obtidos mostram que, em todos os biomas, mesmo nos que não apresentam incêndios de alto impacto, há um impacto significativo da capacidade fotossintética da vegetação nas áreas que sofrem incêndios. Ou seja, as plantas estão produzindo menos energia, o que pode reduzir a capacidade de recuperação da vegetação após o fogo. Essa perda no Cerrado chega a 19% nas áreas com maior impacto do fogo. Na Amazônia, esse impacto chega a uma redução de 23% dessa capacidade fotossintética. Na Mata Atlântica, mesmo sem incêndios de alto impacto, a vegetação tem uma redução de 14% dessa capacidade fotossintética. Então, a vegetação está sendo muito prejudicada pelos incêndios, principalmente pelos de maior impacto. Esse impacto prejudica diretamente toda a biodiversidade desses ambientes. Mas uma outra questão que surge é: quais seriam as causas desses incêndios de maior impacto? No Cerrado, apesar desse bioma apresentar incêndios naturais causados por raios no período chuvoso, os incêndios mais comuns são causados pelo homem no período seco e apresentam maior impacto. No Cerrado e no Pantanal, os incêndios de maior impacto ocorrem frequentemente em unidades de conservação. Esses incêndios em unidades de conservação estão sempre associados à proximidade de áreas onde ocorreu expansão agropecuária, ou seja, áreas que foram desmatadas nos últimos anos para gerar pastos ou lavouras. Isso pode indicar a relação desses incêndios com o uso do fogo nessas propriedades para rebrota de pasto ou mesmo conflitos de interesse entre as propriedades e as unidades de conservação, o que geraria, inclusive, incêndios criminosos. Na Amazônia, as unidades de conservação funcionam como barreiras aos incêndios, sendo muito raros os incêndios de grande impacto dentro dessas unidades. A temperatura e a quantidade de chuvas estão muito associadas
aos incêndios de grande impacto, tanto no Cerrado quanto na Amazônia e no Pantanal. Além disso, a proximidade com áreas desmatadas para uso agrícola e agropecuária também é um fator muito associado aos incêndios nesses biomas. E ao contrário do que foi especulado durante os incêndios de 2020, a presença do gado é sim um dos fatores associados aos incêndios de grande impacto no Pantanal e no Cerrado, desmistificando aquela ideia do boi bombeiro. Se o clima e a expansão agrícola estão associados aos incêndios, então o que nós podemos esperar com os efeitos das mudanças climáticas e da expansão agrícola? Para responder essa questão, nós construímos modelos matemáticos que realizam previsões de como os incêndios devem ocorrer no ano de 2050, com as mudanças climáticas e com a expansão agrícola esperada para essa época. O cenário previsto, dentro da perspectiva mais otimista de mudanças climáticas e de menor expansão agrícola, indica que no Pantanal, mais de 70% da área apresentará algum aumento no impacto dos incêndios. Já no Cerrado e na Amazônia, esse número chega a mais de 95% do território. As áreas com incêndios de alto impacto aumentarão 5 vezes no Cerrado, 2 vezes na Amazônia e 15% no Pantanal. A previsão indica que a tendência com as mudanças climáticas e com a expansão agrícola é de um cenário cada vez pior dos incêndios nesses biomas. Nesse cenário, gastos com brigadas de incêndios terão de ser cada vez maiores. Os impactos na biodiversidade serão crescentes, bem como os impactos econômicos. Assim, medidas políticas de longo prazo, como medidas para a redução de emissões de gases do efeito estufa, e medidas de curto prazo, como maior fiscalização dos incêndios e medidas de manejo e prevenção de incêndios, são as únicas alternativas para a redução desses devastadores impactos dos incêndios no Brasil.